E aí, meus queridos, estamos aqui no youtube.com/cinema com Caio Black, estrela o filme da Lúcia Murat, Uma Longa Viagem, que é um documentário meio diferente, cara, mas ainda assim é um personagem bem denso, bem complicado, assim, como vários outros têm feito no cinema, cara. Você prefere escolher esses personagens no cinema porque na TV você acaba fazendo coisa mais leve assim, ou é indiferente? Você não escolhe isso? Não sei se é uma compensação do trabalho da TV. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho mais denso na TV mesmo, mas a TV, de fato, tenta se comunicar com um público muito amplo e por isso ela precisa, né, fazer concessões. E no cinema a gente consegue dizer um pouco mais do que a gente quer e acredita. Então eu acho que eu escolho personagens no cinema que me provoquem, que me instiguem, que me tragam dúvidas, que me apresentem aí uma longa viagem pela frente, um desafio pela frente, né? E esse foi um desafio muito grande, porque eu sou o único ator do filme, é um documentário. Eu nunca tinha atuado em documentários, é uma seara nova para um ator. Mas é uma história muito forte, é uma história que me tomou completamente. Eu acho um filme muito importante. Eu estou fascinado com esse filme da Lúcia. Eu falo dele com a boca cheia, assim, porque eu acho uma história sensacional. É uma história da família dela, a história dos irmãos dela. Eu acho cada vez mais que os filmes mais fortes, as histórias mais fortes são pessoais, são histórias pessoais. E esse personagem é fantástico, né? O Heitor, que eu conheci, o irmão dela, conversei muito com ele antes de fazer o filme, e ele tem uma história fascinante que vocês vão conhecer no filme. E você, cara, desde a época dos Big Bad Boys, do Mundo da Lua, a gente te conhece, você sempre esteve ali, todas as meninas gostam de nós, sempre esteve na frente... O YouTube não deixa a gente esquecer, exatamente, né? Cara. E você tá aí, tipo, desde criancinha, nas telas, vocês éramos 6 e tal. Algum momento você parou e pensou, cara, não quero mais fazer isso, ou vou mudar de vida, não sei. Não, o que aconteceu é que eu comecei muito novo e não era uma expectativa de uma profissão, era uma atividade que eu fazia. Igual a molecada vai para o judô, vai para a natação, eu ia fazer comerciais, ia fazer programas de TV. Isso sempre deu muito certo na minha infância, mas mesmo na infância a gente vê que muitos ídolos mirim, astros mirim, depois entram na adolescência e a carreira dança, né? Isso é muito comum, não conseguir fazer essa passagem. Então eu não tinha nenhuma expectativa, eu continuei trabalhando e fui estudar. Eu acho que isso era fundamental, ter um plano B. Né? Então eu fiz faculdade, eu fui fazer direito, eu fui estudar, achando que a profissão era uma atividade a mais, que enriquecia a minha infância. E aí veio a travessia para a vida adulta e foi quando pintou exatamente o cinema. Eu comecei a filmar com 18 anos, meu primeiro filme foi o Lavoura Arcaica. Então eu tive que sair da faculdade para fazer o Lavoura, e aí depois do Lavoura eu fui chamado para trabalhar na Globo, no Rio de Janeiro. Tranquei a faculdade para ver o que ia rolar no Rio de Janeiro e nunca mais voltei. E, cara, meu papel aqui é falar de coisas mais pop, assim, e eu queria saber... A gente sempre vê, você faz cinemas, os filmes um pouquinho mais sérios, mais densos, assim, e no Brasil tá começando a ter um cinema mais jovem, mais pop, assim. Por exemplo, um que eu sempre cito é o Apenas o Fim, do Matheus Souza, que eu acho que é genial, assim. Você pretende escolher algum papel desse, sei lá, às vezes dirigir, tem alguma ideia desse tipo de filme que você gosta? Como é que você vê esse cinema no Brasil? Eu acho que o Brasil tá tendo o privilégio, no tempo que a gente vive atualmente, de registrar sua história, de registrar sua identidade no cinema. Né? Se eu pensar uma geração anterior à minha, de atores, eles não tiveram essa oportunidade de fazer isso na juventude. Então, a gente é uma geração muito privilegiada de ter esse mercado fervendo, de ter essa possibilidade, de a gente estar construindo a nossa identidade, né? Entendendo a nossa cultura através da nossa imagem, através do cinema. E é um privilégio muito grande. A gente tem mais que tomar conta mesmo. Não é à toa que o Matheus foi fazer o seu filme, que o Celton está hoje aqui apresentando o seu segundo filme. Eu acho que é um privilégio muito grande. Eu tenho também vontade de fazer um filme. Estou trabalhando essa ideia. Né? Já são aí 15 anos de cinema. A gente aprende muito com os diretores que a gente trabalha, nos sets. Né? A gente vai formando a nossa própria linguagem, a gente vai formando a nossa própria identidade visual, né, como artista, e chega uma hora que a gente também quer dizer alguma coisa, também quer se aproveitar desse mercado para deixar a nossa marca. E já começou? Eu comecei a trabalhar com uma história, um romance de um escritor que eu admiro muito, que é o Cristóvão Teza,
E a gente está conversando aí para adaptar um romance dele. Eu tenho muita vontade de dirigir. Seria um romance de formação, a história de um garoto, como é que ele se transforma em homem, como é que esse garoto se transforma em homem. Seria um romance de formação. E pra acabar, em Brother e no ano que meus pais saíram de férias, você joga a bola bem direitinho ali. Que time você torce? Corinthians, sou corintiano, roxo. Só cara esperto, muito bem. É isso aí, meus queridos. Você continua aqui no youtube.com/cinema. Segue a gente no Twitter, tem lá o Facebook também. Entrevista com a Sofia e com o Day. Valeu, Caio. Valeu. Obrigadão, cara. Obrigado. Até já. Oi, Caio, tudo bom? Tudo bom? Prazer. Obrigado. Vamos sentar aqui. Vou conversar no youtube.com/cinema. Tô aqui com o Caio Blá, que tá estreando o filme da Lúcia Murat. Caio, você tá ficando um especialista em fazer filmes ligados à ditadura militar, a esse período do Brasil, né? Batismo de Sangue, o ano que meus pais saíram de férias. Como é pra você, assim? Como foi preparar para esse filme? Bom, esse filme vem na onda de vários trabalhos que eu fiz com relação à ditadura, né? Como você citou, foram vários anos de pesquisa, de preparação, um trabalho sempre enriquecendo a pesquisa do outro. E aí eu tenho uma identidade, uma ligação muito forte com os anos 70. Eu tenho até quando a gente estava fazendo esse filme, A Longa Viagem, a TV Brasil, a Rede Brasil visitou a gente, e eu falei muito sobre isso, sobre o quanto eu me considero uma personagem de outro tempo, um personagem, o jeito que eu trabalho em cooperativa, o jeito como eu faço teatro na favela, como eu me mudei. E isso, todo mundo fala que eu sou muito uma figura dos anos 70, eu só ouço música dos anos 70. Eu nasci em 80 e eu não escuto nada depois que eu nasci, eu só escuto música de antes de eu nascer. Eu tenho uma identidade muito forte com o espírito dessa época, com o espírito de questionamento dessa época, de revolução dos costumes, de liberação, de luta política, coletiva. E aí os diretores me chamam para fazer filmes dessa época. E Uma Longa Viagem é interessante, porque eu faço um personagem que fugiu da ditadura, que escapou da ditadura. Quando a Lúcia foi presa, né, ela foi levada para Bangu, e o Heitor, que é o irmão dela, para que ele não fosse também envolvido, a família mandou ele para Londres, né? Então ele chega em Londres em 1970, ou seja, no auge do swing em London, com Jimi Hendrix, Beatles, enfim. E aí ele desbunda total, ele chega em Coisa Londres, fina, né? Ele chega no lugar certo na hora certa, entendeu? E ele desbunda totalmente, começa a experimentar de tudo, experimentar drogas e experimentar novas formas de comportamento. E ele decide viajar pela Europa de mochila e até a Índia. O sonho deles, né, naquela época era ir para o Oriente, descobrir o Oriente, né, o Flower Power, ir para a Índia. Os Beatles estavam nessa e tal. E aí ele decide que ele vai para a Índia e ele sai caminhando de carona e dando um jeito de atravessar. Ele atravessa toda a Europa, Oriente Médio. Imagina uma pessoa cruzar o Afeganistão, o Paquistão, o Iraque, nos anos 70, entendeu? 71, 72, sem nenhum dinheiro, muitas vezes ele perde os documentos. Então é uma história fascinante, essa figura em busca de um autoconhecimento e que deu a volta ao mundo a pé. E o mais interessante é a contraponto também, porque a Lúcia estava presa em Bangu, sendo torturada, e recebendo as cartas desse irmão que estava dando a volta ao mundo. É uma relação de família muito forte, uma história muito pessoal e muito forte. Acho muito corajoso a Lúcia ter aberto essa história e filmado isso. Não só a história dele é diferente e, enfim, muito interessante, como também a maneira com que o filme foi feito, né? Porque é um documentário, mas você atua. Como foi isso para você? Você sentiu dificuldade? Qual foi o desafio que você encontrou e a maior, enfim, prazer de fazer isso? A gente tentou reconstruir essa jornada do Heitor, né, visualmente. Então a gente trabalhou muito com projeções, back projection, front projection, várias projeções sobre o ator e trazendo essas cartas, lendo as cartas do Heitor, referências de todos esses lugares por onde ele passou. E um desafio muito, muito grande, assim, de imaginar. Eu até hoje fico um pouco abismado. Eu vim até aqui para Paulínia, dirigindo meu carro na estrada e pensando, caramba, o Heitor deu a volta ao mundo a pé, sabe? Que vontade é essa? Que busca é essa? Que disposição é essa? Que liberdade é essa que ele quis exercer, né? E uma volta ele dá saindo da Europa e chegando até a Índia, e a outra volta ele dá pelo lado oposto. Ele sai dos Estados Unidos, Havaí, e aí começa a atravessar pelo Pacífico de barco, Ilhas Fiji.
chega na Austrália, depois Tailândia, Indonésia. Quer dizer, o cara deu 2 voltas ao mundo a pé. Né? Uma longa viagem mesmo, uma grande busca. Assim. Eu acho que o mais difícil para mim, como desafio, foi imaginar essa busca, imaginar essa força que estava movendo o Heitor e essa solidão, né? Que em todos esses lugares ele viajou sempre muito sozinho, escrevendo para a mãe, escrevendo para a irmã no Brasil, saudade do Brasil, mas ele não queria voltar para o Brasil, ele queria ir para a Índia, mergulhar, encontrar um mestre lá na Índia e ficar lá para sempre num ashram lá. Legal. Bom, conversei com o Caio Blá. Não perca Uma Longa Viagem, Lúcia Murat, aqui no youtube.com/cinema, e comente também no Facebook e no nosso Twitter. Muito obrigada, Caio. Obrigado, Sofia. Até já. Com licença. Como vai, Caio? Legal. Tudo bom? Ótimo. Muito Por bem. favor, seja bem-vindo. Obrigado. Estou aqui no youtube.com/cinema, ao lado de Caio Blá. Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Legal. Primeiro eu queria te perguntar uma coisa, cara. Esse filme, Uma Longa Viagem, é um filme que aborda a vida da diretora, da Lúcia Murat, de uma forma muito profunda, assim. Como para você foi criar, qual foi o cuidado que você teve para entrar na vida dela? Você acabou entrando, interpretando o irmão dela. Como é que foi isso? Quando o diretor te convida para você representar o irmão dele, né, ele tá te abrindo as portas, né? Então eu quis muito conhecer o Heitor. Né? O Heitor é uma figura fascinante, é uma figura formidável, que tem essa história de vida incrível e que tá aí, mora em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, trabalha, tem uma casa, a casa dele é repleta de mapas pelas paredes, mapas de todos os lugares que ele passou. Mas ele trouxe de lá os mapas? Mapas que ele trouxe, que ele acumulou a vida toda. A casa dele é um registro dessa viagem dele. Tem postais, fotos dos lugares que ele esteve, altares para os deuses indianos, que até hoje ele ainda é devoto, ainda pratica a meditação, a adoração. Então, ele é uma história viva. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de entrar na casa dele. A Lúcia falou, você quer conhecer o Heitor? Quero. Aí eu entrei lá na casa dele e não saí mais. Ela falou, bom, então eu vou embora, deixo vocês aqui. E eu, de vez em quando, eu ligo pro Heitor, visito ele. Ele me manda livros de mestre Sufi. Comecei a aprender um pouco sobre o Sufi com livros que ele me mostrou. Enfim, um cara que tem uma cultura fascinante e que tá aí, tá vivo. E eu tive a oportunidade de conviver com ele, conhecê-lo, passar algumas tardes com ele para poder representá-lo bem. Tá, legal. Falando um pouquinho da sua carreira, uma longa viagem que alguns atores brasileiros têm feito ultimamente é ir para o exterior, tentar a carreira lá, fazer uma carreira internacional. Você pensa nisso? Já pensou? Como é que é? Não é uma coisa que eu pense. Não é um objetivo. Eu gosto muito de fazer cinema brasileiro. Eu acho que o Brasil já tem muitas fronteiras para a gente conhecer. Eu adoro filmar viajando pelo Brasil. Agora o meu próximo filme que vai sair é o Xingu, e a gente fez uma longa viagem pelo Jalapão, pelo Tocantins, pelo Rio Xingu, Mato Grosso, enfim, filmamos em lugares inacessíveis, em lugares realmente remotos, onde o Brasil ainda é virgem, né? E eu acho que isso é um prazer muito grande. E eu tenho muita admiração pelo cinema latino, assim, teria um grande prazer realmente de filmar na Argentina, que está fazendo um cinema de excelência, ou no Chile. Agora, mais longe que isso, não é uma coisa que eu fique pensando, realmente. Tá. Tentar usar mais uma vez o trocadilho em relação a Uma Longa Viagem. Muita gente está falando, existe um consenso de algumas pessoas de que o cinema brasileiro já abordou demais esse tema dos anos 70, da repressão da ditadura. Você acha que ainda existe histórias, as pessoas que dizem isso estão corretas, ou isso é uma longa viagem delas? Não, eu acho que cada pessoa tem uma experiência particular em relação a essa época. E a grande maioria dos cineastas em atividade hoje no país viveram essa época e querem contar a sua experiência. Então eu acho que, assim como os Estados Unidos já deve ter feito centenas de filmes sobre o Holocausto, sobre a Guerra Civil, esse é o nosso épico, esse é o nosso momento que o país inteiro se mobilizou. Então são histórias pessoais, são histórias sociais, é um momento que muitas histórias pessoais se misturam com as histórias do país. Você vê, por exemplo, o ano que meus pais saíram de férias, é um livro fascinante, um filme fascinante, porque conta do ponto de vista de uma criança que não estava entendendo o que estava acontecendo politicamente. Então são muitos aspectos. Uma Longa Viagem é sobre um cara que fugiu da ditadura, né? Um cara que vazou e foi embora, né? Escapou da ditadura.
mas eu acho que tem muitos assuntos fascinantes também, outros, enfim. Eu acho que o grande barato do Brasil é essa diversidade, essa possibilidade de temas, de cenários diferentes e de assuntos diferentes. Paulínia é um festival que se tem alguma característica nesses poucos anos de vida, é exatamente a diversidade, né? Você tem filmes de todas as qualidades aqui se reunindo no festival. Claro. Os atores que gostam mais de cinema, às vezes para tentar se dedicar um pouco mais a isso, acabam deixando a novela um pouco de lado, assim. E você não, né? Continua fazendo novela e ao mesmo tempo mantém uma presença muito constante no cinema. Qual que é o segredo para isso, Caio? Eu acho que é um equilíbrio aí fino, um equilíbrio difícil que o próprio artista tem que buscar. Que é um equilíbrio entre o tempo que ele se dedica aos projetos pessoais, o tempo que ele se dedica ao cinema e a manutenção do trabalho na televisão, desse contato com o grande público, que eu acho fundamental, acho importante manter esse contato, essa televisão. Acho que todos nós reconhecemos isso. O Selton, que já é um maior ator da nossa geração, um cineasta, ele continua fazendo os seus programas na televisão, quer dizer, ele sabe da importância desse público, dessa janela, dessa vitrine. E a televisão brasileira tem uma história muito bonita, né? Muito forte. A gente, na verdade, tem muito orgulho ainda de fazer novela brasileira. É isso aí, eu conversei aqui com o Caio Blá. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Tá, você continua aqui no youtube.com/cinema. Não deixe de comentar no Twitter, no Facebook. O Caio vai fazer isso daqui a pouquinho, né? Valeu, até logo mais na sessão de Uma Longa Viagem. É isso aí, até mais. Valeu.